Aí sim, hein? Então, mas só que parece meio difícil chegar lá, né, André? Mas pelo que você está contando aqui para todo mundo, nós temos algum tipo de shortcut para esse caminho, é isso? Exatamente. Ô, Afonso, a gente na aula vive falando para os alunos o seguinte, né? Vou pegar o meu exemplo aqui. Eu dou lá um curso cálculo estocástico. Se vocês imaginassem quanto dinheiro eu gastei comprando de livro, que eu não conseguia nem passar da primeira página do livro, minha estante era lotada de livro, mandava vir livros da Amazon, na época que a Amazon ainda estava começando, né? Isso é em 1997, lembra, Afonso? A gente trabalhava, Sim. mandava os livros, chegavam naquelas caixas. Cara, e eu comprar aqueles livros de matemática, umas capas amarelas, e falava, agora eu vou aprender cálculo, introdução ao cálculo estocástico, né? Aí, o perdão da piada, mas era introdução, a gente sabe aonde, né? Você não conseguia nem ler a primeira página. E aí você tinha que ler e aplicar o negócio. É impossível. Por isso que eu e o Afonso demoramos 20 anos para aprender as coisas. Só que hoje, o shortcut, né, o atalho que o Afonso está falando, esse negócio foi desenvolvido por nós, por quê, né? A gente estudou, mastigou, aprendeu. Então a gente segue uma metodologia, que é uma metodologia, vou até citar aqui um livro, né? Tem um cara que chama Anders Ericsson. Ele não, infelizmente, não está mais vivo. Mas ele é um pesquisador que eu até achava que ele ia acabar ganhando o prêmio Nobel. Por quê? A pesquisa dele é muito relevante, ele estudou um assunto que a gente chama aí de ciência da expertise. Ele tem um livro, para quem tiver interesse, chama PEAK, P-E-A-K. E o que, que ele explica nesse livro? Ele explica, ele estudou muitos experts que realmente foram expoentes naquilo que eles fizeram. Beethoven, Mozart, jogadores de tênis, pilotos de corrida, jogadores de xadrez. E esse cara estudou vários e vários, centenas. Se você procurar a literatura desse cara, você vai ver que ele estudou centenas de pessoas que eram experts, que eram expoentes nas suas áreas, e ele decodificou, ele destilou qual é o método. E esse método tem um nome, se chama Deliberate Practice. E esse método, falando bem rápido sobre ele, que você tem que ter um objetivo, você tem que ter uma dedicação, e você tem que ter um expert que conhece essas coisas que a gente está falando, que conhece a teoria, que conhece as aplicações, e que esse cara está te dando o caminho das pedras, para você não ter que inventar roda. É o famoso reinventar roda. E esse cara sabe dar os exercícios que não pode nem ser muito fácil e nem muito difícil. Ele tem que sempre manter a corda esticada do jeito certo. Não vai te desanimar, mas também não vai deixar você achar que é fácil para fazer você realmente aprender. Então, esse método é o método que nós seguimos. E tem outros, talvez, eu não conheço, mas deve ter outras pessoas no mundo que também seguem. Então, a primeira coisa que facilita a vida é aprender do jeito certo, Afonso. Então, tem uma frase que as pessoas falam que a prática leva à perfeição. Não tem mentira maior que essa. Porque se você ficar 10 anos, 20 anos fazendo o negócio errado, você vai se transformar num imbecil elevado à 10ª potência. É isso. Então, qual é a frase certa? Perfect practice makes perfect. Ou seja, o ditado tradicional é practice makes perfect, né? A prática leva à perfeição. E o ditado certo é a prática perfeita leva à perfeição. E a prática perfeita a levar à perfeição é você estar bem orientado com relação qual é a teoria que você tem que saber, como que aplica e qual é o ferramental adequado e como que eu pego essa teoria e põe esse ferramental e dou escala. Então, a primeira coisa, o shortcut, né, o primeiro encurtador de caminho, que economiza muito tempo, é você aprender com quem sabe e com quem faz. Não é só com quem sabe, e nem é só com quem faz, e nem é só com quem sabe e quem faz, é com quem sabe, quem faz e sabe ensinar. E também tem esse detalhe. Esse é o primeiro ponto. Qual é o segundo ponto, Afonso? Que hoje em dia
E por isso que a gente fala, né, que nunca foi tão fácil para pessoas comuns que gostam de finanças, que você não precisa, né, ter até um nome para isso, é um rocket scientist. Então, esse cara, o Quant, é o também famoso, conhecido rocket scientist, né, o cientista de foguetes, ou financial engineering, é conhecido como ciência de foguetes. E por que que antes, o que era para muito poucos, hoje não é mais? Então vamos lá. Antigamente, como o Afonso contou, e eu contei, o caminho do Afonso foi bem complicado. O Afonso teve que estudar no Japão, depois o Afonso foi fazer o doutorado dele na Inglaterra, ficou 2, 3 anos no Japão, mais 5 anos na Inglaterra. Eu já tive a facilidade de poder fazer meu mestrado e doutorado no Brasil. Só que, se você olha ainda no Brasil, faculdades que são faculdades dedicadas a ensinar financial engineering, engenharia financeira, são raríssimas. Se você procurar, você vai encontrar 2, talvez 3, que são cursos caros e que você tem que ter uma dedicação, né? um comprometimento financeiro e de tempo que não é pequeno. Aí, o que aconteceu depois disso? Veio a pandemia. Com a pandemia, começaram a aparecer cursos, que alguns deles tocam já, né? Tem vários cursos na internet falando sobre trading, sobre vamos operar opções, vamos usar trading quantitativo. Então, já tem um monte de curso que fala, toca nesses vários assuntos aqui que a gente está falando. São cursos que você não precisa fazer um mestrado inteiro, você não precisa fazer um doutorado. Veja, todas aquelas áreas que a gente falou, Afonso, elas são áreas que usam as ferramentas. Mas, por exemplo, se você pega um engenheiro civil, o engenheiro civil não sabe tudo. Tem o engenheiro civil de estruturas, o engenheiro civil que mexe com infraestrutura, tem um outro que mexe com saneamento, tem Hidráulica. hidráulica, você tem especialidades. Então, quando a gente está falando de um quant, é a mesma coisa. Você tem noções de tudo, mas você vai acabar se especializando. Então, quando você faz um mestrado ou um doutorado, você tem que aprender de tudo e ainda depois você tem que se especializar. Hoje em dia já existem cursos que são específicos. Não vou dizer se eles dão uma boa base ou não, vou falar do nosso, que dá uma boa base. Mas, enfim, você esperaria que um curso desse uma boa base e especializasse você naquele assunto particular que você está querendo focar. Então, hoje em dia, já tem na internet alguns cursos que fazem esse trabalho para você mastigado, né? O que a gente brinca. Você tem o cara que ensina a pescar, o cara que dá o peixe e o cara que dá o peixe assado, sem espinho, no prato, gostoso, temperado. Hoje em dia, a gente está saindo do dar o peixe, do ensinar pescado, dar o peixe, para dar o negócio muito mastigado. Por quê? Porque já tem pessoas aplicando com a questão da pandemia, que todo mundo está criando cursos digitais, você vai conseguir ter acesso a isso. Qual que é o problema que eu sempre falo com meus alunos, e eu mesmo compro curso de tudo quanto é coisa, para até estar acompanhando o que existe. Qual é o problema? É saber o que é bom. Então, o que é que você tem que procurar? E isso que a gente está falando. Um curso que tenha um instrutor que tenha reputação acadêmica, que tenha a reputação profissional, é o cara que sabe, é o cara que faz. Você conhece aquele ditado, né? Quem sabe faz, quem não sabe ensina. Tem essa máxima. O que nós estamos falando aqui é que o ideal, e tem pessoas que fazem isso, por exemplo, nós, Afonso, eu e você, a gente sabe e a gente ensina e a gente faz, porque a gente trabalha com isso. E a gente tem uma metodologia, que é essa metodologia que eu falei. Então, se você for procurar cursos na internet ou mesmo escolas, você tem que procurar essas 3 coisas. Se tem o cara que conhece, que faz o negócio do dia a dia dele, da vida dele ser isso, e que dá resultado para os alunos. Então, você fala, Mayali, me dá uns exemplos de. By the way, né? Meu nome é André Maia, acho que a gente nem falou sobre isso antes, né, Afonso? O nome do Afonso é Não, Afonso, de Campos Afonso Pinto. de Campos Pinto e o meu nome é André Puri Maiali. Então, as pessoas falam, Maiali, então me fala aí uns cursos desses. Eu vou começar dos cursos internacionais.
por exemplo, que você pode olhar. O CQF, que é um curso criado por um quant muito famoso lá da Inglaterra. Não sei se ele era da tua escola ou da outra, Afonso. Acho que ele era de Oxford, Dos dois. Não, ele os fez. dois. Sim, sim, dos De dois. uma da escola. Ele dá a aula, está envolvido numa das escolas onde o Afonso fez o doutorado dele. Então, é o Paul Wilmot. Ele criou o CQF, que chama Certificate in Quantitative Finance. Você entra na página dele, procura, você vai ver que é um curso pesado, mas que é dado em 6 meses, com uma variedade gigante de assuntos e custa US$ 10.000. É caro, em inglês. Você tem um outro cara que chama Attilio Meucci, que é um cara voltado para a área de asset allocation, de gestão de risco. Ele também tem um curso dele, se você procurar na internet, você vai encontrar. Ele tem um livro, tem um curso, que também custa nessa base, US$ 5.000. E esse curso dele é bem formal, mais focado para o lado de alocação de ativos e gestão de risco. Tem um outro cara que, inclusive, dá aula no CQF, chama Ives Hilpich. O Ives Hilpich, ele tem livros, vários livros, e ele tem um certificado que também chama Certificate Program in Python for Finance. Também é um curso de 6 meses, tem várias horas, é um curso, obviamente, muito bom. Custa aproximadamente quase 4.000 euros, 3.500 euros. Tem um outro cara, que é o EPAT, chama Executive Program in Algorithmic Trading. Lembra que eu falei de trading algorítmico? Então, o EPAT é focado em trading algorítmico. Tem vários cursos lá sobre isso, que é dado por um instituto chamado QuantInst. Vai, por último, tem um curso na Índia, chamado Indian Institute of Quantitative Finance. Eu, em particular, estou matriculado num curso desses. É um tipo um mestrado, é um curso de especialização deles, que eu estou matriculado. Por quê? Para eu ver o que meus concorrentes fazem. Eu já passei conheço profundamente o CQF, conheço os livros do Ives Hilpich, conheço algumas coisas do EPAT e estou matriculado nesse curso. Para quê? Para a gente, então agora chegando de falar dos gringos, tem o nosso, certo, Afonso? Então, nós estamos falando isso aqui porque a gente está criando um conjunto de cursos que a gente brinca que é o From Zero to Hero. Quer dizer, a gente vai ensinar pessoas normais que não sabem nada dessa área, que gostam de finanças, mas que não têm uma base forte em matemática, não têm uma base forte em computação, em estatística e matemática, e nós vamos dar essa base seguindo esse método que eu expliquei com a nossa experiência acadêmica e a nossa experiência profissional. Então, a gente está criando, a gente já tem cursos e gravados e outros que a gente vai fazer, que a gente vai trazer esse conhecimento com o propósito de formar quantes de sucesso. Mayali, mas eu não sou um gênio da matemática e eu sei que é difícil. Mesmo você falando que o cara que fazia isso no passado era muito difícil, hoje é menos difícil, tá, mas ainda é difícil. Sim, eu não vou mentir. Ainda era difícil até 6 meses atrás. O que tem 6 meses atrás, Mayali? Nós estamos em junho, né, de 2023. Em dezembro, novembro, dezembro de 2022, foi lançada uma coisa que está provocando uma das maiores revoluções na sociedade humana, que é o quê? É o Chat GPT, que é a introdução de ferramentas de inteligência artificial chamados Large Language Models, que é o chat. O que é o Chat GPT? General Pre-trained Transformer. É uma ferramenta que faz de tudo ali. O chat, ele é um excelente tutor, junto com o professor, para te ajudar a programar. Então, pense o seguinte, antigamente, você queria mexer num programa de edição de imagem, de edição de vídeo, de edição de voz, você tinha que ser um cara super especialista. Hoje em dia, você vai
num telefone celular e já tem programa que faz. Você aperta um botão aqui, outro ali, você some com o fundo, modifica a imagem, trata a imagem. Antigamente, se você queria fazer N coisas que exigiam uma expertise específica numa área, cada vez mais as pessoas que produzem aqueles produtos foram facilitando para aumentar o seu mercado. Isso é genérico, em qualquer área isso é feito. Na nossa, agora, não é diferente. Em vez de você ter que... Por exemplo, antes você tinha que falar inglês, hoje em dia é bom falar inglês. Mas se você pegar e colocar tudo lá no Google Translate, você consegue entender praticamente 100% falando quase nada de inglês. Tudo é assim. A linguagem de programação computacional é igual ao inglês. É uma linguagem que traduz. Se você souber especificar direito qual é o problema que você quer resolver e o que você quer que o programa faça, o chat já faz 70%, 80% para você. Os cursos que eu estou dando na universidade são cursos assim. Os meus alunos estão resolvendo problemas 10 vezes mais difíceis do que os problemas que eles resolviam antes de existir o chat, porque o chat tira a atenção deles para ficar programando no detalhe e ajuda o cara a focar no que tem que fazer. Então, se você, de novo, hoje em dia, aprender a teoria e souber aplicar essa teoria e sabendo que o chat vai te ajudar a falar o inglês, só que falar o inglês no nosso mundo é falar a linguagem, por exemplo, do Python e programar. Você vai estar com o caminho muito, muito, muito mais fácil, tanto do ponto de vista da teoria, como o ponto de vista da implementação, que talvez fosse até mais complicado, né, Afonso, do que o cara aprender matemática, seria o cara aprender ainda a programar, né, que é aprender uma linguagem do zero, né? Tá no mudo, tá no mudo. No fundo é isso. Existem muitos corta-caminhos e basicamente a nossa proposta aqui é apresentar para todos aqueles que tiverem interesse nessa área essas formas de cortar caminho que o André já adiantou de alguma forma. Eu acho que a gente cobriu bastante de forma bem geral o nosso objetivo, onde a gente quer chegar com isso. E a gente vai ter uma série de conversas e palestras e webinars sobre o mundo quant, mas sempre com essa filosofia de facilitar o caminho, facilitar o acesso de muita gente que quer entrar nesse mercado bastante interessante. É isso aí. Então, quer dizer, para terminar aqui, né? Se você tem interesse nesse mundo, nós, como dizem, né, a gente vai dar os nossos 2 centavos aqui na discussão. Então, vamos lá. Se você quer se tornar um quant, qual que é a principal takeaway aqui? Qual a principal conclusão que eu queria que você levasse embora disso aqui? Que hoje em dia, que ser um quant é o famoso... Hoje em dia é muito mais simples do que o que já foi. Só não é trivial, porque se fosse tão trivial, você ia aprender tudo sozinho. Você pode aprender tudo sozinho? Pode. Tudo que é ensinado no nosso curso ou nos cursos de outros caras, você consegue pegar nos livros e aprender. A questão de você buscar cursos e tutores e professores, você está comprando tempo. Se você quer aprender um negócio em 10 anos, igual nós demoramos, vamos dizer que você é mais esperto que nós, você vai aprender em 10 anos, então, você vai aprender em 10 anos. Se você buscar bons cursos que vão te ensinar o que precisa, do jeito que precisa, quando precisa, você vai transformar esses 10 em 2, em 3 no máximo. Então, qual o ponto? Esse é o primeiro item que você tem que lembrar. Hoje em dia, se você fizer do jeito certo, tem o jeito certo e o jeito errado. Se você fizer do jeito certo, você vai economizar muito tempo. E o mercado está aí para você entrar e começar a ganhar dinheiro. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, tá bom, Maia, eu quero fazer do jeito certo. É para comprar o seu curso? Não, não é isso que eu estou falando, não é isso que a gente está falando. Existem vários cursos bons, eu citei vários, que, em geral, esse que eu estou citando, são cursos fora do Brasil, que você pode fazer pela internet, mas são cursos que têm, eventualmente, a dificuldade da língua
e são cursos, se você for procurar lá, você vai ver que eles são muito caros e eles são muito específicos. Talvez não indicaria para você fazer como primeiro curso, mas você pode fazer, se você já conhece, você pode fazer. A nossa contribuição é que a gente vai, a partir de agora, começar a lançar uma série de cursos. E aí, desde o From Zero to Hero, desde o básico até o avançado, com tudo no meio. Então, tem outros caras que fazem, tem a gente que faz. Então, se você quer ser um quant, vá atrás disso. E na hora que você for atrás disso, fique atento para o fator crítico de sucesso. Procure professores que têm experiência acadêmica, que seguem um método que dá resultado, porque eu imagino que todo mundo aqui já teve professor ruim, aliás, professor ruim, né, Afonso, é o que não falta. Então, eu tenho certeza que você já deve ter A tido... gente tenta não ser, né? A gente tenta não ser, exatamente. Como? Estudando, inclusive, metodologia, né? Então, existe metodologia. Essa metodologia que a gente vai seguir nos nossos cursos é uma metodologia usada em Harvard, que a gente usa na graduação, na pós-graduação, no mestrado, que é a metodologia chamada de Problem-Based Learning ou Active Learning, que é o quê? Não é o professor falando e o aluno simplesmente vendo e depois ele se vira. Então, faz parte do ensinamento ter uma aula, ter a transmissão do conhecimento e depois o aprendizado supervisionado, que é o coaching, né? É o expert, somos nós lá que sabemos fazer, conhecemos, olhando e dando um problema de aplicação do mundo real e vendo, ajudando você a implementar. Então, procure isso. Procure professores bons que seguem uma metodologia moderna, né? A gente sempre fala que se você olhar tudo na humanidade, tem basicamente duas profissões que não mudaram desde os primeiros tempos. Uma eu não posso falar aqui qual é, e a outra é da aula, que é um cara no meio de uma sala falando para um monte de nego assistindo. Por mais que a gente tenha tecnologia e um monte de coisa, o ensino tradicional mudou muito pouco, né? Por mais que você pudesse ter mudado, mudou pouco. Então, tem escolas hoje em dia fazendo, a escola onde a gente trabalha, a universidade onde a gente trabalha, está fazendo esse esforço. Existem escolas fora do Brasil também fazendo esse esforço. Então, procure isso. Procure quem é um bom professor, que você sabe que o cara conhece, tem boa formação, que segue uma metodologia que dá resultado cientificamente comprovado e que trabalha com o assunto, para não ser um professor pardal. Se você fizer isso, você vai ter sucesso com qualquer que seja o professor que você escolher, você vai ter sucesso para se transformar num quant. Do nosso lado, Afonso, a gente vai no canal Mundo Quant, a gente está colocando esse primeiro vídeo, dando um panorama geral, e a gente vai começar a trazer outros vídeos discutindo de cases, de exemplos, falando, certo, Afonso, como que é que a gente resolveu um problema específico, trazendo algum conteúdo e também falando desses programas que a gente vai trazer para vocês aí, que quem tiver interesse, aí oportunamente a gente vai divulgar. É isso, né, Afonso? Isso aí. Obrigado, André, pela brilhante palestra aí, com todos os tópicos que foram endereçados. E espero que todo mundo que tenha ficado com a gente até aqui tenha gostado e que continue nos acessando aí nos vídeos futuros e acesse o nosso canal com frequência, que a gente vai estar produzindo coisas bastante interessantes. Então, valeu, Obrigado pessoal, aí, para quem André. gostar, Valeu. deixa o seu like aí, se inscreve aí no canal que a gente vai se falando. Abraço, até mais. Valeu. Até mais.